Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Martins aqui. Fazer um vídeo sobre quem está na propensão, né, de iniciar TRT, tá? Terapia de reposição de testosterona, tá? Comentar aqui com vocês alguns casos que eu tenho visto, né, de pessoas que iniciaram TRT quando poderia fazer tratamentos, né, condutas terapêuticas menos invasivas, tá bom? Vou falar aqui de algumas peculiaridades que devem ser observadas antes de iniciar um protocolo de TRT, tá? Então o que acontece? Eu vejo alguns casos de pessoas que estão obesas, tá? Ou que estão com inflamação crônica de baixo grau, ou até mesmo sofrem de alterações por disruptores endócrinos, tá? E que iniciam TRT quando, na verdade, o problema delas não é hipogonadismo, tá? E eu vou explicar cada um desses casos aqui, tá? A aplicabilidade terapêutica não seria a reposição de testosterona, porque a pessoa tem capacidade de produção hormonal. Ela está em plena produção, ela está em plena homeostase hormonal, só que tem detalhes ali nos hábitos, na dieta, controle de biomarcadores que devem ser feitos para regularizar a proporção hormonal dessa pessoa, tá? Então essa pessoa, ela tem a produção hormonal dela preservada, funcionando. Só que ela tá em uma coisa chamada reação compensatória e eu vou aprofundar em cada um desses três casos aqui para vocês, mostrando que o TRT não é necessariamente a melhor conduta terapêutica para esses casos, né? Então, pessoal, vou começar aqui com a parte da obesidade, tá bom? O que acontece? O indivíduo obeso, ele acaba tendo uma proporção menor de testosterona e maior de estradiol. Por quê? Tecido adiposo aumenta a conversão de testosterona em estradiol através da enzima aromatase, que é a famosa aromatização. Então, quando o homem é obeso, a composição corporal dele não está adequada para uma otimização hormonal. Então, quando você vai fazer um check-up, você vai ver os exames hormonais desse homem obeso, dessa pessoa obesa, normalmente ele está com uma coisa chamada predominância estrogênica, tá? Por conta dessa conversão da testosterona em estradiol. Então, normalmente ele fica com testosterona mais baixa e o estradiol mais alto. Então, fica desproporcional. Aí causa vários efeitos. Pode causar ginecomastia, que acaba ficando com um pouco mais de peitinho, impotência sexual, baixa libido, irritabilidade, sono de má qualidade, tanto pelo desequilíbrio hormonal quanto por possível apneia do sono, tá? Então, no caso do obeso, ao invés de, aí quando recebe um exame como esse, tem profissionais, né, que iniciam um protocolo de TRT pela testosterona estar mais baixa. Só que quando você vê que o estradiol está mais alto e a testosterona um pouco mais baixa, o entendimento é de que a produção ela está preservada. Só está invertido ali os valores por reação compensatória. A testosterona está sendo produzida de forma adequada, mas está sendo repassada, está sendo convertida em estradiol. Seria diferente se ele tivesse com testosterona baixa e estradiol também baixa. Aí entraria um protocolo de TRT. Mas num caso como esse, que ele está com essa desproporção, você utilizando baixas doses de anastrozol, por exemplo, você já consegue reequilibrar esses valores, baixas doses. Quando você está inibindo ali o estradiol, vai baixar o estradiol, você vai estar criando aí, vai estar colocando uma armadilha no teu eixo hormonal, né? Porque o homem ele não produz estradiol. Ele produz testosterona que é convertida em estradiol. Estradiol caiu, o organismo se liga, opa, caiu o estradiol, então vamos produzir testosterona para converter em estradiol, porque está gordo. Isso aí é um aviso direto do organismo, é um impulsionamento do organismo que ele quer manter dessa forma. E quando você usa o anastrozol ali no meio, ele trava essa conversão. Então você acaba melhorando a proporção, mantendo aí os níveis adequados, tá? E aí você fica utilizando o anastrozol enquanto você organiza a dieta dessa pessoa obesa e faz ela perder gordura, eliminar a gordura. E aí com a composição corporal dela melhorando, entrando numa proporção boa aí de 10 a 15% de percentual de gordura, ela já fica propensa a ter um equilíbrio hormonal adequado. E aí você pode iniciar o desmame, né, a retirada do anastrozol em baixa dosagem.
tá? É um método muito menos invasivo do que a reposição hormonal, do que o TRT, tá? Porque você não estará inibindo o eixo, você estará apenas modulando o equilíbrio hormonal dessa pessoa e tão logo retirando o medicamento, tá? Agora vamos para o caso da pessoa com inflamação crônica de baixo grau, tá? A pessoa obesa, por conta do alto nível de tecido adiposo, gordura, acaba convertendo o testosterona em estradiol pela enzima da aromatase, tá? A pessoa que está com inflamação crônica de baixo grau, ou também disfunção do eixo HPA, porque o mecanismo é o mesmo, tá? Disfunção do eixo HPA também chamado de fadiga adrenal, já funciona da seguinte forma. A testosterona, ela também é convertida em estradiol, não necessariamente pelo tecido adiposo, mas por reação compensatória do organismo, tá? Da seguinte forma, você entra em modo emergência, porque você está com inflamação crônica de baixo grau ou, né, normalmente andam juntos, disfunção do eixo HPA. Então o teu organismo entende o seguinte, olha, esse indivíduo aqui não é para ele estar reproduzindo, não é para ele estar se tornando um macho dominante, ele não é para estar defendendo o território dele, ele está doente. Então ele tem que entrar em modo de emergência. Modo de emergência por quê? Tem que diminuir o gasto calórico, né? Diminuindo massa muscular e aumentar a reserva de energia. Como? Aumentando o estoque de gordura. Tá? Como é que o organismo vai fazer isso? Por reação compensatória, vai diminuir os seus níveis de testosterona e aumentar os níveis de estradiol, para dar uma desacelerada na pessoa, para diminuir o metabolismo basal dela, tá? E diminuir os ímpetos. Esse indivíduo não está no momento de procriar, esse indivíduo não está no momento de defender o território dele, esse indivíduo não está no momento de ter ímpeto. Ficar quietinho ali, com menos gasto energético, mais quietinho e tudo mais. Então, mesmo mecanismo, não tem necessidade, mas a gente tem que observar sempre a gordura de estradiol para utilizar, tá? Tem que ver a proporção, testosterona mais baixa, estradiol mais alto. E aí você pode entrar também com anastrozol em baixas dosagens, tá? E aí você vai fazer aquele mecanismo que eu expliquei, a mesma coisa do obeso. Você vai estar colocando uma armadilha no organismo, vai baixar o estradiol, o organismo vai ter, opa, baixou o estradiol, então vou produzir testosterona para subir esse estradiol de novo. Só que o anastrozol vai cortar ali no meio esse mecanismo, e aí você vai adequar a proporção, deixando níveis ideais de testosterona e níveis ideais de estradiol. Normalmente o estradiol tem que estar de 5 a 7% da testosterona total, tá bom? Agora nós vamos para o terceiro caso, tá? Que é quando a pessoa ela está saudável, tá? Está plenamente saudável, está com homeostase, né? Não está com síndrome metabólica, tá? Está com uma composição corporal legal, né? Só que a tendência isso é acabar piorando ao longo do tempo se não for corrigido rapidamente, tá? Então vamos lá, a pessoa está saudável, está bem, só que ela está tendo contato com disruptores endócrinos. O que são disruptores endócrinos? São objetos e substâncias que causam predominância estrogênica, tá? Como, por exemplo, protetor solar causa predominância estrogênica, tem xenoestrógenos. Cozinhar, né? Mexer com alimentos, né? Principalmente alimentos quentes e tudo mais, em potes de plástico. Plástico libera xenoestrógeno também, por conta do BPA, tá? Frigideira, panela de teflon. Então, no nosso meio ambiente tem vários disruptores endócrinos. A própria soja faz parte de disruptores endócrinos, tá? Leite de vaca industrializado, onde a vaca recebe hormônios ali para grande produção de leite, também pode agir como disruptor endócrino, tá? Então, esses disruptores endócrinos, mesmo a pessoa estando saudável, pode causar desequilíbrio dos níveis de estradiol e testosterona mesmo na pessoa saudável. E aí você pega um cara como esse, que está plenamente saudável, mas está com um desnível ali, por conta de disruptores endócrinos, você não identifica essa causa e você coloca uma pessoa dessa no TRT, não faz muito sentido. Então tem que ter esse olhar, tem que ter esse olhar integrativo. Então, mesma coisa, coloca o anastrozol em dose baixa, enquanto você reequilibra esse eixo aí, essa proporção de testosterona para estradiol, e identifica quais disruptores endócrinos estão causando essa alteração. Tá? Então é multifatorial, você tem que saber
percentual de gordura da pessoa, tem que ver se ela está com inflamação crônica de baixo grau, tem que ver se ela está tendo contato com disruptores endócrinos. Você tem que ter todo esse mapeamento antes de colocar a pessoa numa reposição hormonal, num TRT, né? Terapia de reposição de testosterona, tá? E isso aí é tranquilamente resolvido com baixas doses de anastrozol, endereçando a causa que está levando esse desequilíbrio hormonal, resolvendo ela e tão logo resolvendo, retirando o anastrozol. Vejo casos também de pessoas que são colocadas no TRT, pessoas com inflamação crônica, com disruptores endócrinos, com contato com disruptores endócrinos, são colocadas no TRT e já são colocadas junto também no anastrozol. Tá? Então ela faz a reposição hormonal e fica usando o anastrozol ad eterno, sem endereçar a causa, sem endereçar que está tendo contato com disruptores endócrinos, que está com inflamação, e a pessoa vai vivendo ali a vida. Tá? Tem que sempre buscar a causa, tem que sempre entender a causa do que está acontecendo ali, sabe? E um protocolo de TRT bem feito, ele não precisa do uso de um anastrozol, de um inibidor de aromatase a longo prazo, tá? O inibidor de aromatase, tá? Um anastrozol, por exemplo, ele é para ser usado de forma aguda, de forma temporária, endereçar o que está levando à predominância estrogênica e tão logo ser retirado, beleza? Valeu, pessoal, um abraço aí.